Êxodo capítulo 28. E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão, e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido com espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão um colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapidário grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engastes de ouro. E porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão, entrelaçadas, e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal. O farás de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão gravadas com um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançada com cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre peitoral, e as porás nas suas 2 extremidades. Então introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e introduzirás as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro e a porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro e a porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal para baixo, na parte da frente, junto à costura e acima do cinto do colete, e ligarão um peitoral com um cordão azul.
pelas suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete e o peitoral não se separe dele. Assim Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial contínuo diante do Senhor. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor como uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao seu redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto. E Arão usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo santo ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul para que fique na frente na mitra. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também teus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirvam no sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a nudez, irão da cintura até as coxas. E Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isso será estatuto perpétuo para eles e para a sua descendência. Capítulo 29. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e 2 carneiros sem defeitos, pão sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeites e bolachas sem fermento, untados com azeite. Tu os farás de flor de farinha de trigo, e os colocarás num cesto, e os levará no cesto junto com o novilho e os 2 carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. Em seguida, pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com o seu cinto. E lhe porás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção e ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Depois trarás seus filhos e os farás vestir túnicas, e porás cintos em Arão e em seus filhos, e lhe colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos.
Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e o passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, a protuberância do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do novilho, é sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um carneiro e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele e matarás o cordeiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em partes, lavarás as vísceras e as pernas, e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, é aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e o colocarás sobre as pontas da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os derramarás sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificadas. Depois tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as vísceras e a protuberância do fígado, os 2 rins com a gordura que neles houver e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E do cesto dos pães sem fermento que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha, e colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois o pegarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como aroma suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração que pertence a Arão e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento, e esta será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa ofertada, depois de movida e ofertada, isto é, a parte do carneiro da consagração que pertence a Arão e seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos por direito perpétuo, como contribuição dos israelitas. É uma oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizeram ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante 7 dias, o filho de Arão, que for sacerdote em seu lugar, as vestirá, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à entrada da tenda da revelação. E comerás as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e santificá-los.
Ninguém mais poderá comer delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até a manhã seguinte será queimada no fogo. Não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado a ti. Durante 7 dias os consagrarás. A cada dia oferecerás o novilho de sacrifício para expiação do pecado e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Durante 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar ao altar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente: 2 cordeiros de 1 ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e como libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como aroma suave, é oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo através das vossas gerações, a entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Virei aos israelitas ali, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus.